Pessoal, vou falar aqui os alunos que eu coloquei presente, tá? Arthur Rufino, Cauã Alves, Clarice, Davi, Gabriel Almeida, Gabriel Tadeu, Júlia, Marcela, Paulo, Rafaela e Ícaro. Acho que falei todo mundo, né? A Ana Laura está entrando agora. A Ana Laura também está presente. Tem alguém que eu não falei? Pessoal, então nós vamos começar a nossa aula. Espero que vocês estejam aí com o material de vocês em mãos, né? O caderno, o estojo, para fazer as anotações que forem necessárias. Também se organizem para estar num ambiente adequado, né? Que nada vai tirar a sua concentração da aula, né? Longe da televisão, longe das mensagens do WhatsApp. Nós não vamos demorar muito, mas é importante que nesses minutinhos que nós estejamos juntos, vocês estejam concentrados na nossa aula. Eu já coloquei a atividade para vocês lá no Classroom, né? Essa atividade, ela vai abordar questões sobre a vacinação. Nas aulas anteriores, falávamos sobre os micro-organismos e como eles podem interferir na nossa saúde, né? Então, a gente viu que nós temos indicadores de saúde no Brasil, né? Desde lá, né, do início do nosso terceiro bimestre. Esses indicadores de saúde levam em consideração não apenas a ausência de doenças, mas também o fato de estarmos em boas condições de vida, né? Termos uma vida saudável e termos bem-estar naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente estudou também que os micro-organismos podem causar patologias no nosso metabolismo, né? Quais micro-organismos nós já vimos? A gente estudou as bactérias, estudamos os vírus também, né? E agora nós vamos abordar um pouquinho a questão sobre as vacinas, que é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da saúde no nosso país. Pessoal, por que a vacina é importante para o desenvolvimento da saúde? Para erradicar doenças? Sim, para erradicar doenças é um ponto. O que mais, pessoal? Por que ela tem essa capacidade de erradicar doenças? Vocês têm as vacinas em dia aí, pessoal? A mãe de vocês levou vocês para tomar vacina. E por quê? Ela falou por quê que ela levou vocês para se vacinar? O Cauã Garcia diz, porque ela ajuda a se prevenir. O Arthur Rufino diz que porque ela é a cura. E o Gabriel Tadeu respondeu que porque ela vai ativar o nosso sistema imunológico e assim não vamos ter doenças. Ótimo, né? Obrigada pela participação de vocês, meninos. Porque ela ajuda a combater a doença ou outras. Isso, tem vacinas que ajudam em mais de uma doença, né? Como, por exemplo, a tríplice viral. Ela vai atuar aí na tríplice, né? Então, quer dizer, em 3 doenças. Nós vamos ver aqui, pessoal, como que essas vacinas surgiram e como elas podem colaborar para a nossa vida, né? Para as nossas condições de vida. Nós vamos ver aqui como que a vacina foi descoberta, né? Por quê? Há alguns anos atrás, né, lá na década de 1800,
não tínhamos conhecimento sobre as questões biológicas que a gente tem hoje, né? Lá na época, quando nós tínhamos epidemias de varíola, por exemplo, né, que hoje é uma doença que foi erradicada mundialmente. Nós não tínhamos o conhecimento da questão daquilo que nos ajudava a evitar essas doenças. Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que para que a gente evite pegar o Covid-19, a gente deve lavar as nossas mãos, nós não devemos colocar a mão nos nossos rostos, estarmos usando máscara. E esse conhecimento veio aí com o decorrer da tecnologia e da ciência que nos proporcionou conhecimentos novos. Né? Há alguns anos atrás, não se sabia especificamente como que a doença se instalava no nosso organismo. Mas a vacina foi descoberta, num primeiro momento, por conta de uma doença chamada de varíola. A varíola, ela era uma doença que levava à morte das pessoas. Uma das dos principais sintomas que surgiam eram lesões na pele, né? Essas lesões iam surgindo e aparecendo em toda a pele da pessoa, e então elas ficavam com feridas. Essas feridas também iam estourando em pus. Então, toda a pele daquela pessoa ia ter essas infecções. Então, essas feridas iam se estourando em pus e essa infecção ia se adentrar no organismo e poderia, inclusive, levar a pessoa à morte. Como eu disse anteriormente, hoje em dia, né, a varíola é uma doença erradicada mundialmente, ela não existe mais, né? Por quê? Por conta da vacinação. Mas foi graças a ela que os cientistas começaram a investigar esse mecanismo de imunização das pessoas. Como que eles chegaram até aqui? A primeira vacina foi criada a partir de um vírus, né, da varíola, só que era uma varíola diferente daquelas que contaminavam seres humanos. Nesse caso, era um vírus que ia contaminar as vacas, tá? E, inclusive, é por isso que a vacina tem esse nome, tá? Ela vem de uma origem da palavra vaca, tá? Por quê? Os cientistas começaram a observar que existia lá a vacina, aliás, a varíola humana, que levavam as pessoas à morte, e também tinha a varíola bovina, tá? Que ia acometer as vacas. Um cientista começou a observar que as pessoas que trabalhavam com as vacas e que tinham um contato com o vírus bovino não desencadeava a varíola. Elas ficavam imunizadas. Então, tinha lá, imaginem, as vacas, né, no curral, e tinham as pessoas que vinham tirar leite dessas vacas. Elas tinham contato com o vírus da varíola bovina e elas até desenvolviam uma certa doença, né, um certo grau da varíola, só que num grau muito ameno. Não levava a pessoa a óbito, era mais fraco. E essas pessoas que tinham contato com o vírus bovino, que desenvolviam essa doença mais fraca, quando entravam em contato com o vírus humano, não desenvolvia a doença. Né? Então, eles começaram a relacionar isso. Né? Antes disso, pessoal, existia um método chamado de variolização. Variolização. Era também um método de imunização, só que o que eles faziam? Eles pegavam o pus de uma pessoa que estava infectada com o vírus e fazia com que uma outra pessoa tinha contato com aquele pus, só que ele já estava seco, né? Então, a pessoa já estava ali desenvolvendo uma certa proteção. Então, ele entrava em contato com era uma casca, né? A casca seca da ferida da pessoa. Eles inalavam, cheiravam essa casca seca, né? Que era do pus anteriormente, ele vai secando, vai formando uma casquinha. A pessoa inalava, cheirava essa casca seca, e aí eles chamavam esse processo de variolização. Essa pessoa que tinha contato
com esse procedimento, ficava imune à varíola. Né? Até então, eles não sabiam, mas eles estavam transmitindo o vírus para essas pessoas, só que era um vírus mais fraco, mais ameno, porque ele já estava sendo combatido pelo organismo da pessoa que estava doente. Né? Então, eles começaram a juntar essas informações. Deixa eu ver o que aqui tem pergunta. O Cauã perguntou, mas esses vírus, se as pessoas ficassem perto, pegava também os vírus da vaca? Acho que é isso, né, Cauã? As pessoas também pegavam, tá? Só que de uma forma mais fraca, tá? E aí a pessoa conseguia combater o vírus da vaca. O Gabriel Almeida perguntou, será que tem Covid de vaca? Gabriel, o Covid, ele é um vírus que veio de outros animais, né? A gente sabe que ele foi um vírus que infectava animais lá na China e que acabou se adaptando e adaptou ao nosso organismo humano também. Não sei ao certo se tem para vaca, mas a gente sabe que o Covid, ele tem a capacidade de infectar outros animais também. Voltando aqui, né, para a varíola, então eles começaram a juntar essas informações. Sabiam que tinha a variolização, que a pessoa cheirava aquela casca da ferida seca. Também tinha as leiteiras, que tinham contato com o vírus bovino e que depois ficavam imunes. E aí o cientista teve uma ideia. O que ele fez? Ele fez com que uma leiteira, uma pessoa que trabalha tirando leite da vaca, pegasse o vírus bovino e desenvolvesse aquela varíola fraca do vírus bovino, né? Ele pegava o pus dessa pessoa e injetou em uma criança de 8 anos. Ele injetou o pus das feridas daquela leiteira que trabalhava com vírus bovino em uma criança de 8 anos. E depois de alguns dias, ele colocou essa criança em contato com o vírus da varíola humana. E ele percebeu que aquela criança ficou imune, ele não desenvolveu a doença. E se desse errado? Pois é, Davi, mas ele estava crente que ele tinha certeza que ia dar certo, né? Coitado, gente, eu pensei na mãe dessa criança que permitiu isso acontecer, né? Mas foi uma experiência. Foi graças a esse menino também que a gente descobriu aí a vacina, né? Oi, Clarice. A maior parte das doenças vem dos animais. Tem muitas doenças que são transmitidas por animais, né? Muitas. Inclusive, tem doenças que precisam passar por animais antes de chegar a nós. Né? Isso faz parte de um processo de adaptação desses micro-organismos. Por exemplo, a raiva também, a gente vai falar dela daqui a pouco. Continuando, pessoal, então deu certo com o menino. E aí ele falou, vou tentar com mais pessoas. E aí ele pegou mais 20 pessoas e fez a mesma coisa que ele fez com o menino. Ele injetou o pus da leiteira nessas outras 20 pessoas e o que aconteceu? Deu certo. Aquelas pessoas ficaram imunes. Né? Isso aconteceu na Inglaterra. E aí eles começaram então a desenvolver o início da vacina. Só que, como eu disse para vocês, naquele período eles não sabiam que quem levava a doença eram os micro-organismos. Eles sabiam como fazer os procedimentos, mas não conseguiam entender o processo que estava acontecendo por trás. Se desse errado, Cauã, eles morreriam. Sim, eles morreriam, provavelmente. Existiam pessoas que conseguiam sobreviver à varíola, mas era muito pequeno o número dessas pessoas, né? A maioria das pessoas chegavam ao óbito. E aí, pessoal, eles não entendiam o que acontecia por trás, o que estava acontecendo por trás ali desse processo que levava as pessoas a estarem imunes. Porém, no ano de 1881, um cientista que era muito top, né? Ele é chamado de Louis Pasteur.
Ele é um francês e ele é um cara que foi fodástico, assim, para a biologia. Ele descobriu muita coisa sobre micro-organismos, ele fez muitas experiências, e é graças a ele que surgiram as primeiras reais vacinas, assim, de outras doenças. Louis Pasteur, Gabriel, o nome dele tá aqui no seu slide, tá? Louis, vou colocar aqui no chat para vocês. É um nome francês, tá? Vocês vão conhecer um processo que já devem ter ouvido falar, um processo que ele criou também, que é chamado de pasteurização. Vocês já devem ter visto em caixinhas de leite, onde está escrito leite pasteurizado, né? Porque ele passa por um processo que vai fazer com que aquele alimento seja preservado, uma preservação dos alimentos. Tem suco pasteurizado, o Danone é pasteurizado, né? E vem aí do nome do Louis, porque ele criou, ele descobriu esse processo de pasteurização. Tem a ver com o nome dele, né? Pasteur. Isso, ele não é um conservante, tá, Davi? É um processo para conservar os alimentos. O que ele faz? Ele coloca esses alimentos a uma temperatura muito baixa e depois a uma temperatura muito alta. E isso faz com que os micro-organismos morram e aí conserve o alimento por mais tempo. E aí foi graças a ele que ele descobriu esses processos. E até hoje nós utilizamos. Então, esse cara, assim, ele revolucionou a microbiologia, ele foi muito importante na ciência. E em 1881, ele começou a pesquisar sobre esse processo das vacinas. E ele criou, aliás, criou-se, né, não ele sozinho, mas junto com outras pessoas. Em 1888, ele criou um instituto chamado de Instituto Pasteur, que é um centro de pesquisas que teve o objetivo de combater e prevenir doenças infecciosas, né? Então, essas doenças que causam infecções, era o intuito deles combater essas doenças, né? E aí, no século XX, né, lá nos anos, 1900, no início desse ano, foram desenvolvidas algumas vacinas para outras doenças, como a tuberculose, a difteria, o tétano, a febre amarela, né? Então, aí a vacina começou a ficar um pouco mais desenvolvida. Tudo tem, Gabriel, tudo tem. O cara foi muito importante para a microbiologia, tá? Lá em 85, o Louis Pasteur, aplicou uma injeção de um material que vinha da medula de um coelho infectado com raiva, né? Então, aqui a gente tem o exemplo que o Davi tinha comentado, né? Da raiva que vem de outros animais. Um menino foi mordido por um cachorro que estava contaminado, e o Pasteur pegou a medula de um coelho que tinha raiva, e ali, o que ele fez? Ele pegou os anticorpos e injetou no menino que tinha sido mordido pelo cachorro. E assim ele desenvolveu uma vacina que nós utilizamos até hoje, que é muito importante, que é a antirrábica, né? Que é uma vacina que vai prevenir para que as pessoas que foram mordidas por outros animais desenvolvam a raiva. Cauã, ele foi um gênio, ele foi um revolucionário. E aí, pessoal, no início do século XX foram desenvolvidas, então, outras doenças. Como as vacinas funcionam? A vacina, ela é uma preparação feita com os micro-organismos que causam as doenças. É uma preparação com os micro-organismos que causam as doenças. Nesse caso, esses micro-organismos podem estar mortos, podem estar atenuados. O que isso significa? Que eles estão mais fracos, tá? Ou então podem ser pedaços desses micro-organismos, como, por exemplo, só o material genético dele. Mas lá na vacina vai ter esse micro-organismo, tá? E aí, pessoal,
esses micro-organismos são injetados no nosso organismo por meio da vacina. Então, quando, por exemplo, a gente vai tomar a vacina da gripe, ela é uma mistura ali com os vírus que causam a gripe, né, mais populares na nossa comunidade. Vai ser injetado no seu organismo aquele vírus. Como eu disse para você, o vírus pode estar morto, atenuado, ou pode ser somente um pedaço desse vírus, tá? Ele vai ser injetado no seu organismo, e aí vai acontecer uma coisa que nós chamamos de resposta imunológica, tá? O que é a resposta imunológica? É o que acontece no nosso organismo quando ele detecta um indivíduo que nós chamamos de patógeno. Está escrito aí no seu slide também, né? O patógeno. O patógeno é um corpo estranho ao nosso que foi injetado, né? No caso lá da vacina, vai ser o vírus, né? Ou a bactéria. Então, esse patógeno entra no nosso organismo e aí o nosso sistema imunológico, lembrando que o sistema imunológico é aquele que vai ser a defesa do nosso organismo. Então, o sistema imunológico vai produzir a resposta imunológica, produzindo anticorpos, produzindo o que nós chamamos de antígeno, né? Que é o que vai combater o patógeno, né? Então, a gente tem o patógeno, que é o corpo estranho, que é a bactéria, o vírus, e a gente tem o antígeno, tá? Que é aquilo que vai defender, tá? É o que vai nos proteger. Pessoal, então o nosso organismo vai produzir, então, essas defesas. E por que que isso é importante? O nosso sistema imunológico, assim como qualquer parte do nosso organismo, né, ele é composto por células. Então, a gente já viu que tudo que tem no nosso corpo é formado por células, e as nossas células vão trabalhar em conjunto, né? O sistema imunológico vai ser composto por células que vão produzir os nossos anticorpos. E aí, pessoal, essas células são chamadas de linfócitos. Os linfócitos vão produzir os anticorpos que combatem aquele corpo estranho que entrou no nosso organismo. Isso, Cauã. Desculpa, pessoal. É ele que faz a gente ter essa resposta imunológica, né? A febre é uma resposta imunológica, é o nosso corpo tentando combater aquele corpo estranho que está no nosso organismo. Porque ele aumenta a temperatura para matar aquele organismo que pode causar doença no nosso corpo, né? Então, o nosso sistema imunológico vai tentando combater de alguma forma. E aí, o nosso sistema imunológico é muito inteligente. Ele tem uma inteligência que é dele. É meio o antivírus do corpo e do computador, é isso aí. É como se tivesse o vírus e o antivírus, né? Esse antivírus é o nosso sistema imunológico, ele passa por todo o nosso metabolismo, achou o invasor, ele vai trabalhar para combater aquele invasor, tá? Então, pessoal, o que acontece? Ele é muito inteligente, como eu estava falando para vocês. E ele tem memória. Ele grava lá na memória dele o que ele já combateu. Então, vamos supor que você pegue catapora. Você pegou a catapora porque você entrou em contato com o micro-organismo que desenvolveu a doença no seu corpo. O seu sistema imunológico vai combater a catapora e aí ele vai gravar na memória dele. Ele vai falar, ó, para o vírus da catapora, eu tenho que fazer tais procedimentos, produzir aquele anticorpo para combater aquele vírus, para neutralizar aquele vírus. Então, ele guarda na memória. Se daqui 2 anos você entrar em contato com o vírus da catapora novamente, ele já vai identificar o vírus e vai falar assim, opa, esse eu já conheço, eu já sei como combater ele.
E aí, ele já vai, ó, rapidinho produzir os anticorpos. Então, ele não precisa daquele procedimento lento que foi na primeira vez. Ele já vai ter a resposta, a memória imunológica, né? E é isso que acontece na vacina. O que os cientistas fazem? Ele vai pegar o vírus morto, o vírus atenuado, ou um pedaço do vírus, coloca na vacina e injeta no seu organismo. Como esse vírus não é um vírus potente, porque ele vai estar morto, ou atenuado ele vai estar fraco, ele não vai ter a capacidade de fazer tão mal quanto se ele estivesse vivo normalmente na natureza. O seu organismo vai reconhecer aquele vírus e vai produzir uma resposta imunológica, produzindo os anticorpos. Se você entrar em contato com aquele micro-organismo naturalmente, o que acontece? O seu organismo vai consultar a memória imunológica e já vai responder rapidamente, né? E aí você não vai desenvolver a doença. Então, o que acontece lá na vacina da gripe? Tem muita gente que fala, eu não tomo a vacina da gripe porque eu fico gripado. Não é isso, né? É porque o seu organismo identifica aquele vírus invasor, né, que foi injetado por meio da vacina, ele vai ser identificado, o vírus da gripe, e aí ele vai desenvolver uma resposta. Então, ele pode te dar febre, né? Pode dar um pouco de dor no corpo. Por quê? Porque ele está tendo uma resposta imunológica, ele está entendendo que tem um vírus estranho no seu organismo. Mas não é o vírus que está te causando uma doença. É o seu sistema de defesa que está te protegendo. E aí, beleza, você tomou a vacina, te deu um pouquinho de febre, porque o organismo combateu ali, produziu os anticorpos, e mês que vem você volta para a escola e entra em contato com o vírus de verdade. Esse vírus da natureza, esse vírus de verdade, ele é forte. Ele pode ir lá te derrubar, né? Ele vai te dar a gripe de verdade. Só que isso não acontece. Por quê? Você já teve contato com o vírus atenuado lá na vacina. Então, nessa segunda resposta, o seu corpo vai responder rapidamente a esse processo, porque ele já vai ter todas as informações na memória imunológica. Ele já vai ter ali os anticorpos produzidos pela primeira vez, essa resposta vai ser rápida. E você não vai pegar a gripe. É por isso, né, que muitas pessoas enfatizam a necessidade de desenvolver a vacina do Covid antes de nós retornarmos às aulas. Por quê? Porque como a vacina, nesse primeiro contato, esse vírus está atenuado. Ele não tem a capacidade de fazer com que você tenha todos aqueles sintomas. Mas quando você entrar em contato com ele na natureza, o seu sistema imunológico já vai ter a memória imunológica e vai responder rapidamente pela sua defesa. Professora, mas ele responde rápido. Aí porque pega a gripe e já sara, ou você nem pega? Você nem pega, tá, Cauã? Você entra em contato, né, com o vírus, e aí, como rapidamente o seu metabolismo responde, o vírus não vai ter tempo de se reproduzir no seu organismo. Porque é isso que derruba, né? É isso que causa o problema, por exemplo, lá no Covid. Porque o Covid entra no nosso organismo, começa a se reproduzir e o nosso corpo começa a trabalhar para ele, né? Só que aí o vírus não vai ter tempo de fazer isso, porque o nosso organismo combate ele no início. Isso, Davi, porque o vírus da gripe, existem muitos vírus da gripe. E ele tem muitas mudanças e mutações. Por isso que tem que tomar todos os anos, por causa dessas mudanças. Mas, por exemplo, lá nas outras vacinas, né? Tem vacina que você tomou quando você nasceu, depois você toma uma segunda dose, a terceira dose, e depois, pronto, não precisa mais tomar. Porque eles não são micro-organismos que estão em constante mutação. No caso da gripe, é importante tomar todo ano, porque eles estão com muitas mutações. É tipo, Gabriel, é mais ou menos isso. Eles vão mudando e eles vão ficando mais fortes. Não, eles vão ficando diferentes.
tá? Então, eles ficam diferentes. E quando eles mudam o DNA deles, o nosso organismo não reconhece, porque ele vai reconhecer pelo DNA, pelo material genético. De ano em ano, Cauã, o da gripe é de ano em ano, tá? Todos os anos tem vacinação contra a gripe. Não é todo mês. Mas as outras vacinas, no início da vida, né, quando nasce o bebê, ele toma todo mês. Porque como ele ainda é pequenininho, ele não tem sistema imunológico ainda, ele está criando, então ele toma todo mês. Mas depois que vocês crescem, então hoje em dia vocês não precisam mais tomar a vacina todo mês. Continuando, pessoal. Então, as vacinas vão desencadear essa resposta imunológica e quando o indivíduo vacinado entrar em contato, ele já vai estar imunizado. A vacinação aqui no Brasil, pessoal. Em 1832, foi criada no Brasil a primeira lei que obrigava as pessoas a se vacinar. Mas elas não foram, não foi uma medida popular, as pessoas não aderiram bem a isso. Por quê? Como eu disse para vocês, naquela época, não se tinha tanto acesso à informação. Então, as pessoas não viam, não enxergavam a real necessidade da vacinação. Elas não entendiam por que elas tinham que ser vacinadas. Né? E aí, não aderiram. E depois, só em 1887, um médico brasileiro, Pedro Afonso Franco, ele trouxe para o Brasil a vacina contra a varíola. E aí o pessoal achou importante, eles começaram a aderir. Porque nos anos de 1834 e 1835, teve grandes epidemias no Brasil de varíola e matou muitas pessoas. Então, quando ele conseguiu trazer essa vacina para o nosso país, as pessoas começaram a aderir à vacinação. Né? Então, foi aí que eles começaram a aderir mais a essas vacinas. Isso lá em 1880 e poucos. Só que aí, depois de 20 anos, o governo brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, tornou obrigatório a vacinação para as pessoas. Porque naquela época, pessoal, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era super populosa e não tinha higiene. Tinha rato no meio da rua, entre as pessoas, muitas baratas. Então, esses animais levavam doenças para as pessoas que estavam ali, para aquela população. E como eram muitas pessoas, era um lugar super populoso, as doenças tinham uma veiculação fácil, né? Veiculavam muito rapidamente. E aí o governo interviu, falou, não, isso precisa mudar. Vamos vacinar o povo, vamos vacinar todo mundo. E além disso, o que eles fizeram? Eles começaram a desapropriar aqueles lugares que estavam com muitas pessoas morando junto, aqueles casebres, né? Porque eles começavam ali a erguer até mesmo as favelas, né? Então, aquelas regiões foram desapropriadas, eles tiraram os povos de lá e queriam que eles fossem vacinados à força. O governo foi forte e determinado nessa questão, para evitar as doenças. Só que aí o povo não entendia. E eles se sentiram agredidos em relação a isso. E aí aconteceu o que nós chamamos de revolta da vacina. E aí o pessoal começou a erguer barricadas na cidade do Rio de Janeiro. Só que aí, pessoal, que vacinar com 10 reais. Se fosse assim, Gabriel, talvez as pessoas teriam aderido, né? Mas não foi assim, pelo contrário, o governo começou a tirar até as casas deles, né? Então, eles começaram a se sentir agredidos e começaram a ser agressivos também com o governo. E aí virou uma verdadeira guerra civil no Rio de Janeiro. O governo contra a população, porque eles não queriam ser vacinados dessa forma, eles se sentiram agredidos. E o que resultou dessa revolta da vacina foi que o governo
cancelou a obrigatoriedade da vacinação. Falou, não, então deixa quieto, não precisa vacinar mais. Só que o que aconteceu? Isso durou pouco tempo. Em 1910, eles voltaram com essa obrigatoriedade e aí as pessoas acabaram se vacinando. Aconteceu de uma forma um pouco mais calma. Tudo bem, Cauã, depois você pega o conteúdo com o colega, tá? Para não perder a matéria. Então, as pessoas começaram a se vacinar, porque aí veio uma interferência um pouco mais calma. Arthur, é seu direito ser vacinado, tá? E é obrigação dos seus pais fornecer e ir atrás dessa vacinação, tá? Então, é um direito seu e uma obrigação dos seus responsáveis te levar para vacinação, tá? Bom, e aí, em 1910, a varíola foi erradicada da cidade do Rio de Janeiro, né? Na época, nos anos 1970, a varíola foi erradicada do mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a varíola como erradicada mundialmente. No Brasil, então, aqui, nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, desde 1973, e eles são responsáveis pelo calendário da vacinação e também são responsáveis pelas campanhas, né? Então, vamos olhar aí um pouquinho sobre essa revolta da vacina. Olha como é importante a campanha, né? Essa conscientização das pessoas antes dessa obrigatoriedade. As pessoas precisam entender que a vacinação é algo que é bom para elas, né? É bom para elas, para as famílias, para as pessoas que estão ao seu redor. Não é algo negativo, pelo contrário. Mas o que aconteceu lá na revolta da vacina? A população se sentiu agredida, porque eles sentiram como uma imposição e como se o governo quisesse interferir ali na vida deles, e aí eles não aceitaram. Então, as campanhas são importantes por isso, para conscientizar a população e fazer com que eles entendam que é para o bem deles, né? Como eu disse para vocês aqui na pergunta do Arthur, né, a criança tem o direito à vacinação e é uma obrigação dos pais movimentar e fornecer isso para eles. Hoje, o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunizações, ele fornece as vacinas gratuitamente, né? A gente visita aí as unidades básicas de saúde e o bebê tem acesso às vacinas gratuitamente, sem pagar nada por isso. E são essas vacinas básicas, né? No início da vida, a criança vai todo mês, né, até o UBS e vai receber essa vacinação. E aí, a partir do 4º mês, eles já começam a receber as segundas doses das vacinas. Como eu disse, vocês vão receber, às vezes, até a 3ª dose, dependendo do vírus, né? Por quê? A cada dose, ele vai fortificando a sua memória imunológica, né? Então, pode ser que lá nas primeiras doses, seja um pouco mais agressiva a sua resposta imunológica, né? Depois vai ficando um pouco mais ameno. E depois, nos primeiros meses de vida, todos os meses. Depois dos 15 meses, a criança só vai se vacinar depois com 4 anos de vida. As meninas tomam aos 9 e aos 14 anos a vacina para o HPV, que é o vírus do papiloma vírus humano. Ele é um vírus muito importante, né? Então, aos 14 anos, vocês vão tomar as segundas doses do HPV. E os meninos tomam também o HPV, porém, aos 11 e depois aos 14. Então, quem não tomou, menino que não tomou a vacina aos 11 do HPV, tem que tomar. O HPV, o vírus, o papiloma vírus humano,
Como assim a diferença, Arthur? Do menino para a menina? Para a menina, esse vírus, ele atua no colo do útero, tá? E aí ele dá o câncer de colo de útero. E para os meninos, ele pode dar o câncer no pênis e câncer no ânus, tá? Nas meninas também acontece no ânus, mas é um pouco mais raro do que nos meninos. Esse vírus, aliás, o papilomavírus é um grupo de vírus que é muito comum, ele é muito circulante na nossa população humana, e ele vai ser transmitido a partir das relações sexuais, tá? Então, a ciência diz que em torno de 50% das pessoas que têm vida sexual ativa já teve contato com HPV, tá? E dependendo do caso, dependendo da doença, o HPV pode desencadear um quadro de câncer, tá? E pode ser o câncer do colo de útero nas meninas, câncer de pênis e ânus nos meninos, e também pode desenvolver o câncer de garganta. Então, por isso que é importante se vacinar, por conta do início aí da adolescência e também aos 14 anos, quando algumas pessoas, alguns jovens, já iniciam a vida sexual ativa, né? Não que seja o momento, mas alguns já iniciam, e é importante se preservar desse tipo de vírus que pode trazer o câncer. Bom, voltando aqui, né, também tem aos 12 e 13 anos, que vocês vão tomar uma vacina conjugada, que é para doenças invasivas, tá? Neisseria, né? E também tem aos 12 a 19 anos, vocês têm uma série de vacinas que devem ser tomadas, como a hepatite B, que também pode ser transmitida sexualmente, né? O sarampo, a febre amarela, entre outras, né? Então, até os 19 anos, vocês estarão tomando vacina. Tá bom, pessoal. Vamos lá. Principais campanhas de vacinação no Brasil. Hoje no Brasil, as principais campanhas são varíola, sarampo e poliomielite, e a rubéola também, né? Essas doenças, elas tiveram um pouco mais à frente aí durante as campanhas, mas não que as outras não sejam importantes, né? Todas as outras vacinas são importantes, mas essas têm uma principal abrangência e têm uma grande força dentro da nossa população, porque são doenças que podem levar a óbito e que precisam ser controladas, tá? Pessoal, gostaria de saber se ficou alguma dúvida. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém já tentou fazer o formulário e ficou com dúvida, quer me perguntar alguma coisa? Porque o formulário já está lá no Classroom. Eu postei com antecedência para vocês irem se organizando. Ah, Davi. Ó, o Davi. Então, tá bom, pessoal. A explicação sobre a vacina é essa. Eu também coloquei para vocês um link lá com o material para vocês. Beleza, Gabriel. Muito bom. Eu também coloquei o link para vocês consultarem o conteúdo, se quiser estudar, ler um pouquinho mais sobre isso, tá? Deixa eu conferir se está lá mesmo, senão eu vou enviar agora. Tá, eu vou conferir aqui, se não tiver eu já envio, mas eu tenho quase certeza que eu já coloquei o material também. Pessoal, então, bons estudos para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês me chamem aqui no WhatsApp, eu estou à disposição. E hoje tem reunião de pais. Reforcem o recado para os pais de vocês às 17 horas. Nós estaremos reunidos no YouTube. Eu já enviei o link para vocês lá no nosso grupo de professores. Às 17 horas nós vamos começar a nossa reunião, tá? Um abraço, pessoal, e até a próxima.